Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso introdutório ao eletromagnetismo. A gente já entendeu o que é a lei de Coulomb e o que é o campo elétrico, que são dois conceitos chaves no estudo da eletricidade. E agora a gente vai entender como é que se dão as distribuições contínuas de carga, que é um campo muito interessante aqui quando se fala de campo elétrico. A gente viu que se a gente tiver várias carguinhas, né, separadas, várias carguinhas juntas aqui, ó, tem várias carguinhas, a gente pode calcular o campo elétrico, o campo elétrico resultante, né, aqui nesse ponto P, que a gente chama de ponto de observação. Então, Q1 vai criar um campo, Q2 vai criar um campo, QI vai criar um campo e por aí vai. Eles vão criar um campo resultante e a gente quer ver a influência desse campo nesse ponto P. Tudo bem? E aqui a gente chama de distribuição discreta de carga. Foi o que a gente viu na aula passada. Em que a gente pode quantizar a quantidade de cargas, né? Então, olha só, o campo elétrico ele pode ser criado por uma quantidade específica de cargas. Então, N cargas distribuídas aqui, que a gente pode chamar da nossa região. Tudo bem? E olha aqui, isso que a gente vai precisar depois. Veja que a minha região tem N cargas, ok? Minha região aqui, ó. Região aqui tem N cargas. Cada carga tem um vetor posição R e linha. Então, toda vez que eu vou calcular o campo vetorial, um campo vetorial de cada carga QI, né? Eu tenho que pegar o vetor posição dela. Então, para cada carga QI, eu vou pegar o vetor posição dela. Bem, então veja só. Lembre disso. Para cada carga aqui, ó, vou pegar o vetor posição dela. Beleza? Aí, tem aqui o meu ponto de observação. Então, eu vou ter que pegar cada vetor posição desse, subtrair pelo meu vetor posição do ponto de observação, que é onde eu estou verificando o campo, né? Onde eu estou verificando a atuação do campo. E subtrair o vetor posição pelo vetor posição daqui, que é da carga, que é do ponto, e eu vou ter o vetor separação. A força vai ter, obviamente, a mesma direção, que é normal a esse vetor separação, beleza? Mas, ok, isso aqui a gente já sabe. Isso aqui até agora isso foi uma revisão básica. Mas veja que eu tenho uma região aqui cheia de carguinhas, cada carguinha tem um vetor posição, ok? Quanto maior a quantidade de cargas aqui, então, digamos que eu tenho aqui 5 cargas, aumente para 500 cargas. Então eu tenho aqui 5 cargas, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 vetores de posição e essa região tem algumas poucas cargas, mas imagina que eu tenho 5.000 cargas. Tenho 5.000 cargas aqui, ó. Essa regiãozinha vai estar quase toda preenchida, né? Aí imagina que eu pego essa porrada de carga aqui, eu vou ter, para cada carga eu vou ter um vetor posição, ok? Para cada carga eu vou ter um vetor posição. Aí imagina que essas carguinhas elas estão uniformemente distribuídas. Então a gente vai ter uma distribuição uniforme e a gente também pode até definir a densidade, ou seja, em qual parte vai ter mais cargas, qual parte vai ter menos cargas. Então essas perguntas a gente não consegue resolver aqui. Por quê? Se a gente tiver uma região com muitas cargas, a gente não tem como somar de uma por uma, né? Porque a gente estava fazendo pelo somatório, somando na mão mesmo. Então se tiver n carga, n tendendo a infinito aqui, ó, eu não vou conseguir fazer na mão, ok? Então o que eu posso fazer é utilizar da nossa soma de Riemann, nossa soma integral, né? Então, se eu quiser um sistema aqui com muitas e muitas e muitas cargas, a gente não vai utilizar uma distribuição discreta, vamos usar uma distribuição contínua. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro. Distribuição discreta, N cargas, ok? Quantidade discreta de cargas que a gente vai contar. Agora, distribuição contínua. Toda a carga da região está muito bem separadinha, muito bem distribuída. Tem a questão da densidade, distribuição e por aí vai. E a gente vai pegar cada carguinhazinha pequenininha dessa que a gente vai chamar não de Q, mas sim de dq. A gente vai chegar lá, tudo bem? Mas só lembra disso. Distribuição discreta é aquela que a gente viu no teorema da superposição, princípio da superposição, perdão, que a gente soma campo a campo, um a um, ok? E tá aqui, essa é a fórmula. Então o campo elétrico, né, nessa posição R, a posição R aqui,
dita onde eu vou verificar o campo elétrico. Então, R diz aqui, ó, vou verificar o campo elétrico aqui. Ok? Então, é campo elétrico em P. Aí, constante eletrostática, né? Somatório. QI sobre essa distância na direção radial. Aí depois, por exemplo, QI, Q1 aqui, ó, né? Vai ser, eu vou pegar aqui Q1, né? Sobre essa distância na direção radial. Que mesmo para Q2, mesmo para todas. Depois eu vou só somar. Bem, então, somatório aqui. Ok? Então, é a soma de cada carga. Essa carga está descrita por uma R'. E a gente vai pegar a separação a partir dessa e dessa. E dividir pelo quadrado do módulo aqui. Ok? Então, essa é a distribuição que a gente viu na aula passada. Distribuição discreta. Aqui só está com outro nome. Ok? E o que é a distribuição contínua? É a gente pegar aqui uma região. Essa região a gente não consegue mais separar ela em N cargas. Vocês podem ver que a região ela vai estar toda carregada, essa região, tudo bem, toda carregada. E o que a gente pode fazer é quebrar ela em pequenininhas cargas, então cargas infinitesimais. A gente pode dividir essa região, ó, em espaços iguais. A gente pode dividir aqui em espaços iguais. Cada espaço desse vai ter uma quantidade de carga, tudo bem? Então a gente vai chamar esse espaço, digamos aqui digamos aqui que é um volume, né? A gente vai chamar esse espaço de um volume, então um volume pequeno dV que tem uma quantidade de carga dQ. Então nesse volumezinho aqui a gente tem um volume dV e uma quantidade de carga dQ. O D é porque como é uma coisa muito pequena, uma coisa infinitesimal, né? Então a gente tem que usar o D, que é a derivada. Tudo bem? Então a gente tem como utilizar a distribuição discreta de carga de uma superfície, mas se a gente tem uma superfície muito bem carregada, totalmente distribuída de forma contínua e não de forma discreta, ou seja, não é assim, mas sim, de forma contínua mesmo, assim, aí a gente tem que fazer dessa forma, tudo bem? E a gente vai ver como é que faz. Ok? Então, olha que eu coloquei um elemento infinitesimal de carga da região dQ gera um campo elétrico infinitesimal no ponto P. Então tá aqui meu ponto P, meu ponto de observação, né? Ponto P vai ter um vetor posição. E eu tenho aqui minha região, né? E eu vou ter aqui essa caixinha que tem o dQ. O dQ está aqui dentro dessa caixinha. Essa caixinha, como eu falei, é um elemento de volume aqui dentro, muito pequeno. E dentro desse elemento de volume tem uma quantidade de carga. Então, para cada elemento de volume aqui eu tenho uma unidade de carga, ok? E essa unidade de carga, eu posso pegar ela, uma delas, né? Aqui desse volumezinho, e calcular o campo dela no ponto P. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou dividindo essa minha região em vários cubinhos, pegando as carguinhas de cada cubinho, ó, e calculando o campo no ponto P. É basicamente isso. A distribuição contínua ela é bem mais complicadinha do que a discreta, mas acredito que a gente vai desenrolar aqui. Tudo bem? Então, só revisando aqui, eu divido aqui minha região em espaços iguais. Cada espaço tem uma carga. Eu vou pegar essa carga infinitesimal, calcular o campo infinitesimal em um ponto P, que é um ponto de observação. Ok? Então, o campo elétrico total ele vai ser a soma infinita dos campos. Vocês percebem que se eu tenho uma quantidade infinitesimal, ou seja, uma quantidade infinitesimal não, tem uma quantidade infinita de carga, uma quantidade infinita de elementos de área, elementos de volume, aliás. Porém, o elemento de volume é muito pequeno, então eu tenho uma grande quantidade de elementos em que cada elemento é pequeno. Então isso aqui é basicamente a integral, né? A gente tem uma aproximação de uma região, de alguma forma. Então, beleza. A gente tem, então, infinitas cargas presentes na região, tá aqui. Infinitas cargas presentes na região, ok? Então, o campo elétrico total no ponto P será a soma infinita dos campos gerados por cada carga infinitamente pequena na região. Então, a gente vai ter um campinho pequenininho para cada carga pequenininha. A gente soma tudo, a gente vai ter o campo total. Tudo bem? E atrelado a isso, a gente vai ter uma densidade, como eu falei antes. Então, a densidade vai relacionar a quantidade de cargas por aquele elementozinho de região que eu mostrei. Naquele caso era um volume, mas pode ser uma superfície ou uma linha. Okay? Então, a gente vai ter essa densidade que vai relacionar a quantidade de cargas com algum elemento de região.
seja linear, seja superficial, seja volumétrico. Então a gente vai ter essa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui que é o campo elétrico em um ponto, em algum lugar. Então isso aqui, como eu falei, esse vetor posição define o ponto P, 1 sobre 4π epsilon zero, integral, não é mais o somatório, é integral, então a soma infinita, né, que é a integral, de 1 sobre, isso aqui é o vetor separação, okay, entre a minha carga infinitesimal e o ponto P, ok? Na direção R, dq, que é a carga infinitesimal, ok? Uma coisa a se frisar, essa densidade, ela é a densidade da regiãozinha. Vamos pegar aquela mesma região de antes. Tem aqui um objetozinho muito pequeno que a gente vai chamar de dv. E aqui dentro tem um dqzinho. Ok? Então veja só. Eu vou botar isso aqui num espaço. Então, aqui tem o z, aqui tem um x, aqui eu tenho um y. E aqui tem um ponto P, o ponto de observação. Veja que o ponto P. Opa, vou descer aqui embaixo, né? Perdi o fio ali. Então o ponto P vai ter um vetor posição, um vetor R. E eu vou calcular daqui até aqui, né? Então aqui é o meu vetor separação. Só que, como é que eu vou para descobrir a posição disso? Eu vou usar um vetor que a gente tinha usado antes, chamado de R'. Então, essa densidade vai ser uma função que vai relacionar essa carga que tem aqui dentro desse elemento com algum elemento de região. Então, digamos que ele vai, por exemplo, dizer, nas bordas tem menos carga, no centro tem mais carga. Então a densidade de carga no centro é maior, ou a densidade de carga nas bordas são maiores. Enfim, então quando a gente vê essa densidade, vamos chamar essa densidade de D, vai ser uma função em relação a R, o vetor R', que o vetor R' ele é o vetor posição das N cargas, né, das dq cargas aqui, das cargas infinitesimais da região, enquanto esse é o vetor posição do ponto P, ok? Então lembrem disso. Isso aqui é um elemento de confusão que pode chegar aí na cabeça de vocês. Então vamos lá. Como é que vai ser as distribuições? A gente tem três, como falamos antes: linear, superficial e volumétrica. Vamos começar pela linear. Então tem aqui uma linha. Essa é a imagem que é do Griffith, viu? Fiquei com preguiça de fazer. Então eu tenho uma linhazinha, ok? E a gente tem uma quantidade de carga. Vamos dizer que essa linha aqui ela é infinita, tudo bem? Então eu tenho uma quantidade de carga que se espalha ao longo dessa linha. Então eu tenho carga aqui, carga aqui, carga aqui, carga aqui, carga aqui. Então eu tenho uma quantidade de carga que se espalha nessa linha, né? De maneira uniforme. E a gente vai ter como descrever a densidade linear dessa carga que se espalha nessa linha. Então, tem mais carga aqui, tem mais carga aqui. Onde é que tem mais carga? Essa densidade, ela essa densidade é uniforme, não é? Então a gente tem como saber isso pelo lambda. Então o lambda é a densidade linear, né? Então é a densidade dessa linha aqui, a densidade de carga dessa linha, que é o lambda. Aqui. Vou escrever aqui maior para vocês verem. Aqui. Que é carga por unidade de comprimento. Seja qual for a unidade de comprimento que eu estou usando aí. Okay? Então, eu vou ter o lambda, que vai me dizer a densidade linear dessa linha aqui, que está toda carregada, que ela tem as cargas que se espalham nela. E eu vou ter dl. dl, que é o elemento de comprimento em torno de uma linha. Como assim? Eu vou apagar aqui que está poluído. Então, eu tenho dl. Então, perceba que eu tenho a linha aqui. E eu tenho um elemento de comprimento. Um elemento de comprimento é o dl, que ele vai determinar o comprimento, ok? Dessa linha da carga que a gente vai estar vendo nesse momento. Porque, veja só, é uma soma, né? Então, de momento em momento, eu tenho que pegar uma carguinha para eu calcular o campo dela. Então, eu vou pegar o campo de uma carguinha qualquer, tipo essa carguinha aqui, calcular o campo aqui. Beleza, aí tem que somar com esse aqui, por aí vai. E dessa forma fazer para todas as cargas contínuas, ok? Só que veja só, qual é o tamanho desse intervalo? Qual é o tamanho do intervalo de cargas? Porque eu não vou fazer carga por carga, né? Vou fazer
um intervalo. E aí que entra a derivada. A derivada me diz, né, que eu posso diminuir esse intervalo, que seria o h lá que a gente vê. Mas enfim. Então, dl linha, né, ou dl aqui, é basicamente esse elemento de comprimento. Então, esse elemento de comprimento onde estão as cargas. Então, aqui nesse elemento de comprimento aqui, nesse elemento dl, tem as carguinhas aqui, ó. Aqui dentro tem as carguinhas, dq. Então, aqui dentro vai ter dq. É o elemento de comprimento dessa linha, infinitesimalmente pequeno, que dentro dele tem dq. Aí a quantidade de dq por unidade de carga, né? Quem diz é o lambda. Okay? Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que o lambda seja 2. Então a gente vai ter duas cargas por unidade de comprimento. O lambda também pode ser variável, porque lembra que eu falei que lambda, essa densidade ela varia, pode variar em relação ao r, o vetor r', que ele é o vetor posição lá da região, né? Da região, tipo aqui, essa região aqui, ó. Então, esse aqui, o vetor posição dessas cargas aqui é o r'. Então, ele pode ser variável em relação a isso. Ah, aqui é maior a densidade, aqui é menor. Okay? Então, por exemplo, né? Enfim, então pode ser um negócio constante, pode não ser. Quem a gente vai dizer isso é a questão. Mas enfim, dl aqui dentro tem o meus q, meus dq. Vou calcular o campo desse dq até esse ponto P. Isso para toda essa linha. dl vai ficar andando, ok? Nessa linha, onde dentro desse dl eu vou ter aqui as cargas. Vou calcular o campo elétrico, ok? E eu vou ter essas duas relações que a gente vai utilizar para calcular o campo elétrico no ponto P a partir de uma linha com esse elemento de comprimento dl, que vai dizer elemento de comprimento, né? E dentro dele vai ter as carguinhas dq. Então veja aqui, ó. Então dq, que é a carguinha dq da linha, vai ser igual ao lambda, que é a densidade linear, vezes dl. Então essa equação é bem interessante porque ela traz uma visão matemática. Então se eu tenho a densidade, por exemplo, 2, então eu tenho duas cargas por unidade de comprimento. E eu tenho uma unidade de comprimento muito pequena, então eu vou integrar isso aqui por vez. E eu sei que aqui dentro tem duas, né? Então, 2. Então vai ser minha dq. Então tá aqui meu dq, 2, né? Aí eu vou fazer o campo elétrico disso aqui. Tudo bem? É bem intuitivo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela integral de antes e eu vou substituir o dq de lá por isso aqui. Lambda em relação a o vetor r linha, né, que é o vetor posição dessa região, vezes dl, que é o meu elemento de comprimento. Tudo bem? Às vezes ele te fala densidade é constante, então isso aqui é uma constante, então não varia. Agora ele diz em relação, por exemplo, a gente vai ver, por exemplo, no cilindro, por exemplo, essa densidade pode ser variável em relação ao raio. Então aqui no caso é uma densidade variável em relação ao raio, então tem que ficar aqui dentro. Só que se for constante eu posso inclusive retirar da integral. Mas enfim, densidade linear é isso. E entendendo uma, você entende as outras. Uma coisa leva a outra. Vamos aqui para a superficial. Então, de maneira semelhante, eu tenho a carga toda espalhada aqui ao torno dessa superfície, seja uniforme ou seja não uniforme, tanto faz. Que vai dizer isso, essa distribuição, quem vai dizer vai ser a densidade. Então, enfim, tem aqui essa placa carregada, essa superfície. E a densidade superficial da carga é o sigma, ou isso aqui, que vai dizer o quê? A quantidade de carga por unidade de área. Então, eu não vou ter mais um risquinho aqui com a porrada de carguinha aqui, não. Eu vou ter aqui um quadradinho com as carguinhas aqui dentro. Aí quem vai dizer quanto de carga tem por quadradinho é o sigma. Ok? Então, dA é isso aqui que eu acabei de escrever. dA é o elemento de área em torno da superfície. Então, tá aqui meu dA, ó. Aqui dentro tem algumas carguinhas definidas por sigma. E eu vou pegar desse elemento dA e calcular o campo aqui. Ok?
ok? E vou pegar dessa aqui também, calcular o campo aqui, calcular o campo aqui, e depois somar esses campos, ok? Então eu vou aproximar bastante, né? Pode ver que eu vou aproximar, pegar um elemento infinitesimal de superfície, dentro dele vai ter pouquíssimas cargas, quem vai digitar é sigma. Eu vou pegar o campo elétrico dessas cargas aqui e fazer isso para todos os quadrados, depois somar, que é o que vai entregar o Franz. Tudo bem? E o que? dq, né? Que é a carga, quando tá a carga, né? Vai ser o que? O sigma vezes o dA, ou seja, a densidade, ou seja, a quantidade de carga por unidade de área, vezes a tua área, que é a tua áreazinha. Então, se sigma for, por exemplo, 3, eu vou ter 3 carguinhas aqui, né? Eu vou ter... Nessa áreazinha minúscula, eu vou ter uma densidade superficial sigma, ok? Aí, eu, de novo, aqui eu tinha dq, eu substituo por sigma de r vetor linha vezes dA, aqui, ok? De novo, isso aqui é porque tem um vetor apontando para cá, né? Apontando para esse elemento de área. R vetor linha. Então é um vetor que aponta para um vetor posição que aponta para esse elemento de área, ok? E ele vai dizer, aqui a densidade é uma, aqui a densidade é outra, aqui a densidade é outra. Então pode ser que aconteça se for variável, se for fixo, não, a densidade que é a mesma. Tudo bem? Então são coisas que a gente tem que se atentar aí. E o volumétrico, mesma coisa. A gente não vai ter mais a carga se espalhando em torno de uma superfície ou de uma linha, a gente vai ter se espalhando em torno de um volume. Então tem aqui um volume esquisito aqui, né? Esse volume, seja qual for, pode ser uma esfera, pode ser um cilindro, a gente vai ter um cone, sei lá. Você vai ter no volume a carga se espalhando. Então, uma coisa legal a se pensar antes de falar disso aqui. Como é que a carga se espalhava numa linha? Na linha a carga só pode ficar aqui em cima da linha, né? Tipo, ela só tem uma dimensão. Já na superfície, tipo uma placa aqui, por exemplo, a carga só pode ficar na superfície, ou seja, em cima da placa. Ok? Mas, e por exemplo, no quadrado aqui, ó. No cubo, aliás, perdão. No cubo, você pode ter cargas nas plaquinhas de fora e também dentro. Você vai ter cargas dentro, então é volumétrico, tá dentro. Um exemplo que pega o pessoal no pulo, geralmente é a casca esférica. Lembra do termo das cascas? Você tem uma casca oca, então dentro não tem nada. Então é uma superfície, né? Então cai naquele exemplo anterior da distribuição superficial. Então teu sigma vai dizer a distribuição de cargas da superfície. Só que se for uma esfera, não é mais oca, né? Então é volumétrico. Você vai ter, além de ter carga na superfície como essa, você vai ter cargas dentro também. Bem, então são coisas que ligam umas às outras. Então a carga vai se espalhar ao longo do volume, ou seja, na superfície e dentro, ok? Quem vai dizer a densidade volumétrica vai ser o ρ, que diz a carga por unidade de volume. dq, a minha dqzinha aqui dentro, ó. Meu dqzinho aqui desse mini cubinho que é meu detal aqui, que é a unidade, é o de volume, dvo, por exemplo, dv, que é de volume. Vai pegar esse dq aqui, fazer um campo elétrico aqui em P e depois somar todos os campos elétricos formados. Então esse dqzinho aqui é o quê? Sigma dv, em que dv é a unidade de volume, esse dv é igual a esse dθ aqui, detal, aliás. Enfim, então isso aqui vai dizer o que? A densidade volumétrica. Isso aqui vai dizer a densidade volumétrica, a quantidade de cargas baseada na densidade volumétrica e no tamanhozinho desse meu volumezinho pequenininho. A quantidade de cargas que tem aqui dentro. Eu só pego isso, substituo aqui e calculo. Tudo bem? Aí vai dizer, isso é constante, não é? Mas enfim. Então é assim que se faz. As questões de distribuição uniforme, distribuição constante, distribuição não constante, enfim. A distribuição, quem vai dizer como é que vai ser a distribuição vai ser a questão, então você tem que se atentar a isso. A gente vai fazer uma questãozinha para fixar esse conteúdo que é bem denso.